1 Coríntios 9:16. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Coríntios, disse: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Bem, irmãos, essa é a reflexão que temos de fazer hoje. O evangelho é a constante na vida de um cristão. O cristão que não percebe isso, que não prega o evangelho, na realidade ele não é um cristão. Cristão no sentido de ser de Cristo. Não estamos falando aqui de cristianismo como doutrina inventada pelos homens e não por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não criou nem igreja, nem religião e muito menos o cristianismo. Mas o evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo, deve ser conhecido pelos cristãos. Essa é uma obrigação da qual não podemos fugir. Então, se não nos apaixonarmos por Jesus, se nós não termos a paixão pelo evangelho, na realidade é melhor não dizer ou não se fazer cristão. Então a reflexão é exatamente essa. Quando Paulo fala que anuncia o evangelho, ai de mim, se não pregá-lo, essa reflexão serve para todos nós. O evangelho, pregado inicialmente por Jesus há mais de 2000 anos, permanece, vamos assim dizer, em pleno vício e vai até o fim da existência para depois sim, na eternidade, nos céus, com Deus, em glória, o evangelho se materializar. Então, irmãos, nós temos pensado muito sobre isso. E o que o cristão pensa do evangelho? O evangelho não é nenhum enigma, não é algo indecifrável, não é algo que nos faça não dormir à noite preocupado em saber que raios é o evangelho. O evangelho, semanticamente, isso já foi dito aqui, já foi dito a alhures, já foi repetido nesses anos todos em que a doutrina de Jesus é pregada. É uma palavra grega, que significa boas novas, ou boa notícia. Então todo cristão tem de saber disso. Primeiro ele tem de saber, mas não basta saber, porque até o ímpio sabe. O importante é viver o evangelho. E nós precisamos viver o evangelho. Viver o evangelho é isso aqui. Isso aqui é apenas uma faceta do que é a vivência do evangelho. Ou seja, nós estamos aqui trazendo a palavra de Deus por meio do Espírito Santo e não pela boca de homem, para que nós possamos, não com frenos, com frenesi, com emoções, nada disso, com pantomimas, com performance, nada disso. Nós estamos para trazer isso num culto racional, em nossa consciência e, claro, evidentemente, não longe também de muitas vezes sermos tomados por emoções espirituais. Esse é o evangelho. Então, irmãos, conhecer o evangelho, o que significa? Nós sabemos que o homem foi moldado à perfeição, à semelhança do Senhor. Gênesis conta isso, todo cristão sabe disso. E até os ímpios sabem, muitos sabem. Então, se o cristão foi moldado, o homem foi moldado à semelhança de Deus, a imagem e semelhança, ele seria um ser perfeito. Mas com o pecado do homem, descrito no livro 3 de Gênesis, com a queda, em que o homem pecou, todos nós já nascemos pecadores, não há um que não tenha pecado. Então a primeira consciência para o evangelho é sabermos que somos pecadores. É interessante que eu aqui faço um testemunho. A minha esposa ontem esteve no hospital, levando meu filho para uma consulta de retorno, que ele queimou o braço. E ontem, pela segunda vez, ela foi contaminada pelo Espírito Santo e levou mais uma alma para o céu
através do Espírito, ela pregou lá no hospital. Coisa assim, até bem pouco tempo, inimaginável para ela, para mim, na nossa lógica humana, jamais na nossa espiritualidade pura de quem crê em Deus, de que o impossível se torna possível. Então, achei muito interessante porque eu estou invocando esse testemunho, porque nessa pregação de evangelho, porque ela disse que o rapaz que estava lá com a esposa, que ele estava numa situação assim, ele sofreu queimadura de 3º grau e parece que ia fazer um enxerto, tal, com um médico especialista. Ele, no primeiro momento, ele foi resistente e no final, depois que a palavra poderosa, misericordiosa de Deus penetrou, ele fez uma pergunta. Quando a minha esposa falou para ele que ele tinha um caminho para a salvação, ele disse: como é que se faz isso? Eu achei isso assim maravilhoso. Que essa é uma pergunta que nós devemos instar as pessoas que não conhecem a Deus, a Jesus, a fazê-la, porque quando nós levamos o Evangelho, as pessoas vão ficar no estado de perplexidade, não é? Que só a dimensão divina pode aquilatar, que muitas vezes elas vão ficar com essa dúvida, com essa perplexidade de perguntar como se faz isso. Então o Evangelho é a boa nova, dizendo que esse homem pecador, não é? Pela misericórdia de Deus, que mandou o seu Filho para que por nós, né, tomassem todos os pecados, não é? E com a sua morte pagasse a dívida que todos nós temos. E essa dívida que foi paga por Jesus há mais de 2000 anos atrás foi para aqueles que antecederam a Jesus, aqueles que viveram concomitantemente com Jesus, e para todos aqueles que nasceram posteriormente a Jesus, no sentido físico, quando Jesus deixou a terra. Mas ele permanece vivo. Então, o pagamento na cruz foi pelo perdão dos nossos pecados, a remissão dos nossos pecados, por isso que estamos remidos, somos remidos, convertidos, mas por isso Jesus morreu. Mas não basta aí, a história não conta, o plano da redenção de Deus não se limita a isso. Então, quando ele morreu para provar que ele, aliás, foi sepultado para provar que ele foi morto, ele ressuscitou. Então, é um Jesus vivo que permanece entre nós agora como o Espírito Santo, porque ele disse que enviaria o Espírito Consolador que habitaria com nós, com todos nós, até o final dos séculos. Então, na volta de Jesus, a segunda vinda, quando seremos julgados, e aí sim nós iremos para os céus. Mas a pergunta é essa. Então, o Evangelho, boa nova, que é a história, a revelação de Jesus, dizendo que veio para salvar os homens e o fez, cumpriu a lei, né? Ele não extinguiu a lei, ele cumpriu a lei, e através dessa ação de Jesus, desse ato de Jesus, do sobrenatural de Deus, nós estamos salvos para a eternidade. Porque o fim de todo homem é o inferno, é o endereço certo. Não precisamos fazer nada, basta nascer. Em nascendo como pecador que somos, segundo Davi, desde o ventre da nossa mãe, nós somos pecadores. Nosso fim, nosso endereço certo é o inferno. Então vem a pergunta que o rapaz fez ontem para a minha esposa. E como nos livrarmos do inferno? E como fazer isso? E como obter a salvação? A salvação já foi concedida por Jesus. Cabe-nos nos arrepender dos nossos pecados e nos entregarmos em arrependimento a Jesus, confessando pela nossa própria boca, pelo nosso coração, que Jesus é o único Senhor e Salvador da nossa vida. Então o cristão tem de entender isso e tem de viver isso. Então, irmãos, a reflexão é essa daqui. Temos de pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Não devemos adiar.
E o evangelho a ser pregado, a pessoa, o cristão, não precisa virar pastor, não precisa virar um teólogo, não precisa estar munido dos conhecimentos mais pormenorizados da palavra de Deus, que é santa. Mas ele precisa estar com a palavra de Deus escrita no coração, escrita na sua mente, e ser apaixonado por Jesus para poder vomitar essa misericórdia da salvação eterna, pela graça a Jesus. Então, irmãos, para concluir, não precisamos, então, nenhuma performance, vamos dizer assim, intelectual para sermos pregadores do Evangelho. Mas também devemos entender que até o ímpio pode pregar um Evangelho decantado, decorado. Mas Jesus é o juiz, Deus é o juiz supremo e sabe do nosso coração. Então nós devemos pregar o Evangelho para ter o poder do Evangelho verdadeiro. E a palavra do Evangelho tem poder quando nós realmente o fazemos com a sinceridade de um coração contrito e verdadeiro. Então proclamo a todos aqueles cristãos verdadeiros a proclamarem o Evangelho sem adiamento. E nós devemos fazer isso em todos os momentos da nossa vida, quando estivermos sozinhos, ou seja, quando nós encontrarmos algum irmão, alguma pessoa, não é? Na rua, na nossa casa, a vizinhança, onde estivermos, aqui no trabalho, por exemplo, nós devemos, claro, tudo isso tem ponderações, não devemos praticar, né, coisas que venham a atrapalhar, né, a decência natural, né, das convenções humanas, mas nunca jamais calarmos, nunca jamais fugirmos do Evangelho. Então essa é uma forma, é a forma de evangelizarmos sozinhos. Podemos evangelizar com outras pessoas, por exemplo, eu e minha esposa fazemos, vamos dizer assim, um casal que evangelizamos também em conjunto. É importante que a esposa, né, o esposo, né, estejam uníssono para pregar a palavra de Deus. Então também podemos fazer isso em grupo. E é isso que nós chamamos as pessoas para, conclamamos as pessoas para assumirem a sua identidade com Jesus e não fugirem disso. Para dar um exemplo, a glória não é do homem. Deus sabe do que eu estou falando. Amanhã nós iremos fazer uma evangelização em grupo. São 36 servos e servas de Jesus. Vão proclamar num dos bairros da cidade, né, para a glória do Senhor, o nome santo, e esse evangelho que salva. Nós podemos fazer isso, irmãos. As pessoas podem fazer isso. Quer dizer, independentemente de uma denominação, de uma igreja local, de uma congregação, que também deve fazer, e se o faz com o coração e faz verdadeiramente, claro que é contemplada pelo olhar, né, bondoso de Deus. Assim cremos. Então, irmãos, vamos refletir sobre isso. O Evangelho não pode ficar preso em nós mesmos, porque a gratidão é uma das coisas que o homem deve, né, entre aspas, exibir perante Deus. A gratidão quer dizer verdadeira. Eu aprendi de Jesus e eu quero que os outros aprendam o que eu aprendi. Minha vida foi restaurada, foi transformada. A minha família, eu, minha esposa, meu filho, pessoas que nos cercam, foram contempladas por essa dádiva de Jesus. E por que não levá-la a outros que estão aí, desesperados, perdidos, desamparados, desolados, perplexos, agoniados, angustiados, sem saber para onde se dirigir, sem saber onde buscar. Então o remédio é esse. Busquem no Evangelho, o Evangelho da salvação, em nome de Jesus.